O avivamento na vida da igreja é mais do que uma necessidade. É uma questão de sobrevivência. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Seja muito bem-vindo ao nosso canal que tem o nome EBD e Crescimento. Nós estamos aqui gravando essa videoaula para lecionar mais uma lição de escola bíblica dominical. É uma alegria ter você, como sempre, aqui conosco, aprendendo da palavra de Deus. Nós estamos abordando aí, dentro da temática central da lição que está aqui do lado, aviva a tua obra. A lição de hoje vai ser ministrada no dia 29 de janeiro de 2023, onde nós vamos abordar o seguinte tema: o avivamento na vida da igreja. Eu queria que, por gentileza, você acompanhasse comigo aí, na sua revista, Texto Áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo de número 4. A verdade prática, acompanha aí. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Os objetivos da lição, dessa lição de número 5, está dividido em 3 partes. Primeiro objetivo, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Segundo objetivo, nós vamos examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. Terceiro, nós vamos demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. A palavra-chave desta lição, a palavra é vida. A leitura bíblica em classe está no livro histórico de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 13. Antes de fazermos a leitura, como é de costume, eu quero fazer um pedido muito especial para você que está assistindo esta aula, que você, ainda que não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aqui nessa parte de baixo aqui, pode se inscrever aí. Também não deixe de dar o seu like e ativar o sininho, a fim de que, de acordo com as gravações, as notificações vão chegando aí no seu aparelho. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 13. É um texto muito conhecido da igreja. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Louvado seja o nome de Jesus. Para que a gente possa introduzir esta lição, eu escrevi algo aqui muito interessante para que você possa gravar isso na sua mente, no seu coração.
eu escrevi, quando eu estava estudando esta lição, da seguinte forma: todos os avivamentos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, foram enviados por Deus ao seu povo. Lembrando que Pentecostes está intimamente ligado à igreja, que nasce de forma avivada, pelo derramamento do Espírito Santo. Considerando que o maior avivamento veio por meio de Cristo, pela sua vida e pelo seu ministério, e através da promessa que foi liberada da boca de Cristo, da boca do Filho de Deus, que é Pentecoste, aonde a igreja é inaugurada com a descida do Espírito Santo. E eu quero, já de antemão, adiantar, dentro da proposta da lição em que nós estudamos aqui, e isso é muito importante. Hoje eu quero resumir o máximo para não tomarmos uma hora, como a gente tomou a outra lição, mas reduzir o máximo dentro dessa proposta. Deixa eu só tomar uma água aqui. A primeira parte da nossa lição nos fala a respeito do batismo no Espírito Santo. É interessante, irmãos, antes de começarmos a ministrar a palavra de Deus, quando eu sempre uso uma palavra, eu sempre uso uma frase daquilo que eu faço aqui diante dos estudos da dedicação. Eu faço isso aqui com muito amor e com muito carinho. Por que eu falo isso? Alguns anos atrás, quando eu comecei a ministrar fazendo uso do quadro, isso já deve estar chegando a um período de mais ou menos 10 anos, as pessoas não entendiam, não conseguiam compreender quando eu comecei a fazer o uso do quadro. Os desenhos que eu sempre fiz, comecei fazendo alguns desenhos e as pessoas não entendiam. Alguns até criticavam a respeito dessa metodologia. Mas eu continuei fazendo isso. Um pouco mais para frente eu comecei a dirigir igreja e introduzir esse tipo de metodologia também nos cultos de ensino, não só na escola bíblica dominical, onde eu comecei, mas também introduzi nos cultos de ensino e também comecei a introduzir nos discipulados e nas palestras em que eu era convidado para ministrar. Em um certo tempo, eu estava num culto de ensino, para começar um culto de ensino, no momento de oração, e uma irmã, que já descansa no Senhor, ela chegou para mim, me chamou, falou: pastor, eu não sei nem ler e nem escrever. E diante daquela abordagem dela, eu fiz a seguinte pergunta: e a senhora entende o que eu falo? A senhora entende o que eu tenho ensinado aqui? Ela falou: eu entendo. Eu entendo por causa do quadro, dos desenhos que você faz lá, na hora que está ministrando. E quando eu fiz um levantamento, tinha em torno de 8 a 9 pessoas naquela comunidade, naquela igreja, congregação, que não sabiam ler e nem escrever. E quando elas tinham oportunidade, elas se expressavam muito bem. As suas oportunidades, devidas oportunidades, se expressavam de maneira que era difícil você imaginar que uma pessoa não sabia ler nem escrever. E naquele dia eu entendi uma coisa. Aquela dúvida que eu tinha no meu coração a respeito do uso do quadro, eu poderia estar usando aqui um slide ou outro, ou ministrando de forma que não tivesse um quadro presencial. Mas eu entendi naquele dia, o Espírito Santo ministrou no meu coração, que ele colocou isso nas minhas mãos, este propósito de levar a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que estão assistindo essa aula agora, que não sabem nem ler, nem escrever, mas muitas vezes entendem aquilo que está sendo ministrado por causa justamente dessa metodologia. Em alguns momentos pensei em parar, pensei em desistir,
mas algo falava muito mais forte no meu coração que eu continuasse. Talvez você, antes de a gente começar esta aula, você está pensando em parar. Mas se Deus colocou algo na tua mão, não desista, não pare. Porque, afinal de contas, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, no nosso ministério, tem um propósito, tem uma finalidade. Que Deus colocou isso nas minhas mãos, através do ensino, alcançar pessoas que têm conhecimento, mas também pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. Não desista do propósito, não desista daquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? Vamos voltar para a aula aqui. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O primeiro parágrafo aí, o chamado abrangente. É muito importante ressaltar e abordar sobre o batismo no Espírito Santo e o seu público-alvo. Por quê? Porque existe dentro do chamado abrangente, que a lição vai falar aqui, alguns aspectos, ou algumas condições, melhor dizendo, que antecedem o batismo no Espírito Santo. Isso é muito importante. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo é para um público-alvo. E que público é esse? Os salvos em Cristo Jesus. Só que o chamado, como está aqui o primeiro parágrafo, o chamado abrangente, dentro dessas condições, podemos chamar de condições salvíficas, que antecedem o batismo no Espírito Santo na vida do crente. E isso é muito importante ressaltar, porque só pode ser batizado no Espírito Santo aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, aqueles que nasceram de novo. E o chamado, e isso é antes do batismo do Espírito Santo, ele é para todos. O chamado, dentro da visão salvífica, Cristo ele quer salvar a todos, ele alcança a todos. E essas condições que a lição vai tratar aí, nós trazemos ela para este lado de cá. Ó. Essas condições que a lição está abordando, que antecedem, que vem antes do batismo com o Espírito Santo, primeiro a pessoa precisa preencher estas condições de salvação. Melhor dizendo, nós sabemos que a salvação é pela graça, vem de Deus, mas existem as condições do homem para responder ao chamado de Deus. Então, primeiro, a lição vai tratar, você pode acrescentar isso aí, trazer uma exposição mais abrangente dentro do tempo que você tem na escola bíblica dominical. Primeiro, arrependimento, número 1. Arrependimento e fé. Jesus, quando inicia o seu ministério, como a gente estudou na lição de número 4, Jesus se inicia no capítulo 4, versículo 17 de Mateus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, arrependimento significa mudança. A pessoa decide mudar. E através da fé, porque a partir daquele momento passa a crer em Jesus, passa a crer em Cristo, estas são as primeiras condições aí que preenchem o requisito aí da salvação. E isso antecede o batismo com o Espírito Santo. Segundo, obedecer a Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 2 ao versículo número 4. Obedecer a Deus. A pessoa precisa se arrepender, precisa crer, mas precisa o quê? Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Terceira condição, santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Buscar a santidade. Lucas capítulo 1, versículo de número 75, diz assim: em santidade e justiça diante dele
todos os dias. Observe que o texto deixa muito bem claro, em santidade e justiça. A partir do momento que o crente ele passa a servir Jesus, que ele se arrepende dos seus pecados, que ele crê na obra redentora, que ele passa a obedecer a Deus, ele tem que viver, buscar a santificação todos os dias diante dele, diante do nosso Senhor, em santidade e justiça. Não é um dia sim, um dia não. É todos os dias em santidade e justiça. Então nós observamos bem que o chamado ele é abrangente. Ou seja, o chamado é para todos. Dentro do ministério de Cristo, ele queria salvar a todos ali. E ele deixa isso muito bem esclarecido nos evangelhos. Segundo parágrafo da nossa lição. A promessa é para todos os salvos. Tá vendo? A gente colocou aqui, ó. O chamado à salvação é abrangente porque ele quer salvar todos, mas nem todos vão responder ao chamado. A promessa é para todos que são salvos, ou seja, aí vai entrar o quê? A salvação, as condições para ser salvo, ou seja, arrependimento, obediência, santificação. A partir desse momento que a pessoa já está salva em Cristo Jesus, aí a promessa entra em ação, ou seja, a promessa do batismo com o Espírito Santo, ele já pode ser contemplado com esta bênção, a bênção de ser batizado, né? Batizado no Espírito Santo, de ser revestido de poder. Ou seja, todos aqueles que foram batizados no Espírito Santo, como está escrito lá, como a gente leu lá em Atos capítulo 2, eles eram salvos. E nós temos aqui, eu quero acompanhar com você, Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1, versículo 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, e Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora nós vamos ler Atos capítulo 2, versículo 38 ou 39, 38 e 39. Mas vamos pegar só esses dois versículos aqui. 38 e 39 do capítulo 2 de Atos. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe muito bem, o versículo está claramente dizendo que primeiro tem que ter o arrependimento e depois vem o que? Para receber o dom do Espírito Santo. Tem que ser salvo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. É o chamamento para o quê? Para a salvação. Essa promessa da salvação, ela é abrangente. Ela quer alcançar a todos. Lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, é um versículo muito conhecido. Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Então essa promessa do batismo no Espírito Santo, ela tem o seu público-alvo. E que público é esse? Os salvos em Cristo Jesus. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, nasceram de novo, se tornaram nova criatura em Cristo Jesus. Terceiro parágrafo. Eu coloquei aqui duas correntes teológicas. Duas correntes. Depois você pode... isso aqui a gente já estudamos em algumas lições aí anteriores. Cessacionismo, tá vendo aqui? E continuismo. A lição mesmo aí, ela está muito bem clara sobre a visão ou a corrente teológica dos cessacionistas, dos nossos irmãos
cessacionista. Ele fala que alguns vão dizer que o batismo com o Espírito Santo ele está inserido aí na própria salvação. Alguns vão dizer isso. Você vai encontrar até alguns livros que vai estar mencionando esta corrente. Outros vai dizer que esse batismo no Espírito Santo ele foi apenas aí para a era apostólica. E também aí está inserido também não só o batismo com o Espírito Santo dentro dessa visão, dessa corrente teológica cessacionismo, como também a manifestação dos dons espiritual. O continuismo, que é a corrente em que nós cremos, que está na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, é que o batismo no Espírito Santo, não só o batismo, como a manifestação dos dons, ela perpassa por gerações, por séculos, aí, há mais de 2000 anos, e continua mais do que nunca nos dias de hoje. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 2, versículo de número 39, Pedro, quando Pedro está fazendo o seu discurso depois do batismo no Espírito Santo, Pedro vai dizer, referente ao batismo no Espírito Santo, a essa promessa que foi dada, que saiu da boca de Cristo, ele diz assim, ó, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor e chamar. Então essa promessa, ela continua valendo até os dias de hoje, até o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo de número 39. Então essa corrente de continuismo nós cremos, nós acreditamos, baseado na palavra de Deus, Atos 2, versículo de número 39, que não só o batismo com o Espírito Santo, como a manifestação dos dons, elas continuarão aí até o arrebatamento da igreja. Segundo ponto da nossa lição. Nós agora, nesse segundo ponto, vamos examinar o dinamismo da igreja apostólica, que alguns chamam da igreja primitiva. No começo da lição, quando eu falei a respeito da igreja, quando ela nasce, a igreja ela nasce avivada. Esse avivamento que ocorre ali na descida do Espírito Santo, que aí passa a habitar na igreja, como o mesmo Jesus ele fala, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Então a igreja, quando nasce, lá no capítulo 2 de Atos, ela nasce como a igreja avivada. E eu fiz aqui uma linha do tempo, bem aqui essa linha do tempo, vou até deixar ela bem destacada aqui, essa linha do tempo. Eu sempre gosto de fazer isso aqui, que dá um entendimento melhor para cada um de nós. Essa linha do tempo, para que você possa entender sobre esta visão do nascimento da igreja. Mas observe bem, antes de a gente estudar essa linha do tempo, eu sempre gosto de dar indicações aí para os professores da nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé. E eu queria fazer a leitura do versículo da página de número 166 e 167. Você pode ou ler isso com seus alunos, ou você pode também estudar a ter compreensão melhor a respeito disso. Deixa eu tomar mais um pouco de água aqui. 167. A página 167, ela fala, você pode acompanhar na sua declaração de fé, o batismo no Espírito Santo é distinto da salvação. A gente já explicamos isso aqui bem no começo. Mas eu quero ressaltar isso aqui
para que você tenha aí uma compreensão, você fique mais seguro daquilo que você vai. Porque às vezes o professor encontra algumas dificuldades na hora que está ministrando. Então, eu quero ler com você. Página 166. O batismo no Espírito Santo é distinto da salvação. Declaração de fé. Os discípulos de Jesus já estavam com seus nomes escritos no livro da vida quando receberam o batismo no Espírito Santo. Está escrito assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitos espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas capítulo 10, versículo de número 20. Eles já estavam purificados pela palavra no dia de Pentecoste. João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando o Consolador desceu sobre os discípulos no dia de Pentecoste, ele já tinha o Espírito Santo. Jesus lhe disse: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Na experiência da salvação, o Espírito Santo passa a habitar no novo crente. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo, pois ele mesmo é quem conduz o pecador a Cristo. O batismo no Espírito Santo é algo distinto, preste bem atenção, do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo, para uma vida cristã vitoriosa e também uma adoração mais profunda. A página de número 67, aí na parte de baixo está aí, a extensão da promessa. Acompanha aí. O derramamento do Espírito Santo veio com um sinal específico, o falar em línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2, versículo de número 4. Esta experiência repete-se na vida da igreja, tá vendo? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 46. Veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 10, versículo 6. Isso porque a experiência pentecostal não ficou restrita ao dia de Pentecoste. Ela acontece no cotidiano da igreja de Cristo na terra ao longo dos séculos, conforme a promessa divina. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. A tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, 39. Nós lemos esse versículo. Jesus disse que é uma dádiva do Pai para qualquer crente que crê e busca homens e mulheres de todas as idades, independente de seus status social. A promessa do Espírito Santo diz respeito principalmente aos últimos dias, Atos 2, versículo 17, e não somente à era dos apóstolos. Até aqui. Pois bem, então você já percebe aí que o batismo é distinto aí da salvação. Que isso fique bem claro, que isso fique bem seguro a respeito do batismo no Espírito Santo e também da salvação do homem. Pois bem, aí nós entramos aqui, a igreja nasce avivada. E eu tracei uma linha do tempo para que você possa entender. Tracei essa linha do tempo, que está aqui bem aqui nesse quadrado aqui. Você pode acompanhar aí do outro lado. E nós temos que entender, dentro dessa linha do tempo, nós temos 7 tipos de festas judaicas, que são as principais festas de Israel. O que nós precisamos entender sobre o nascimento da igreja é que, primeiro, Cristo, Cristo ele morreu na Páscoa. E eu fiz aqui essa linha do tempo, iniciando aqui. Primeiro dia foi o dia da morte de Cristo. Cristo morre aí na Páscoa. Cordeiro Pascual que foi morto. Cristo ele morre aí na festa da Páscoa. É uma das maiores festas aí do povo judeu. Aí passa o segundo dia. Nós temos aí a segunda festa. Festa dos pães ázimos. O pão sem fermento. A Páscoa representa a morte do cordeiro. Os pães ázimos, que é o segundo dia, representa a pureza de Cristo. E nós temos aí, do domingo, a terceira festa das primícias. Ou seja, onde Cristo vai ressuscitar, Cristo sendo a primícia dos que dormem. Cristo ressuscita para a vida.
ou seja, primeiro dia a Páscoa, segundo dia pães ázimos, ou seja, a pureza de Cristo, e terceiro dia a ressurreição. Só que a festa de Pentecoste, ela acontecia, tá vendo aqui, ó? Primeiro dia a Páscoa, ela acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. E você vai observar que Cristo, quando estava aqui na Terra, na sua vida e ministério, Cristo ele vai construir a sua igreja. Mateus, capítulo de número 16, ele fala da seguinte forma: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então Cristo, quando cita a primeira vez ali no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, ele fala pela primeira vez a palavra igreja. Então Cristo começa a construir a sua igreja através do discipulado, através do ensino, através da pregação. Ele vai formando aí os seus discípulos, as pessoas que estavam ouvindo aí as suas pregações, os seus ensinos. Só que a igreja, ela só vai ser inaugurada na festa de Pentecoste, que era a festa que ficava no meio. 3 festas ficavam para cá, que era Páscoa, a Páscoa, pães ázimos e primícias. E 3 festas ficavam depois de Pentecoste, que era trombeta, expiação e tabernáculo. Cada uma aponta para determinado de forma tipológica. Mas vamos seguir aqui. Então, 50 dias depois, acontecia o Pentecoste, depois da morte de Cristo. Então, vamos fazer uma conta aqui. Né? Cristo começa a construir a sua igreja, quando ele vai falar em Mateus capítulo 16, versículo 18, vai falar a palavra igreja, como essa igreja aonde essa igreja vai ser edificada. A partir daí, Cristo começa a construir como se fosse um edifício. E ela vai ser inaugurada aqui em Pentecostes, 50 dias. Ou seja, reforçando esse conceito, mais 3, 43 dias, mais 7, 50 dias. Ou seja, o cumprimento da promessa aonde estava reunido ali os 120 irmãos aguardando a promessa. Quando Jesus fala: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Sejais revestido de poder, ou seja, vem de cima, o Espírito Santo vem de cima e vem para habitar e ficar com a sua igreja, conduzir a sua igreja. Segundo parágrafo aqui, eu coloquei aqui a igreja antes e a igreja depois de Pentecoste. Nós temos aqui uma igreja antes e uma igreja depois. A igreja antes, como eu falei, Jesus estava construindo essa igreja antes do Pentecoste. E nessa construção nós temos um tripé aqui, ó. Eu coloquei um tripé que está em Mateus capítulo 9, versículo número 35. Que tripé é esse? Jesus ensinando o seu povo, Jesus pregando, ganhando almas, e Jesus curando. Mateus capítulo 9, versículo 35, perdão. Em alguns momentos você vai ver Jesus delegando, como a gente vê em Lucas capítulo 10, delegando poderes aí, autoridade, como se fosse uma espécie de treinamento com seus discípulos, lá em Lucas capítulo número 10. E nós temos uma igreja antes e depois. Antes nós temos uma igreja que estava sendo formada, construída, estava sendo treinada, preparada para desenvolver o ministério, ou seja, a igreja como agência de Deus aqui na terra. Só que depois, aqui ó, depois, a gente vê um avivamento tremendo. E depois de Pentecoste aqui, dos 50 dias, a igreja aqui, ela saiu revestida de poder. O batismo foi um revestimento de poder que veio do alto, revestiu esta igreja para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para a operação de milagres.
Porque você vai ver Pedro pregando. Aí eu depois coloquei conversão e batismo. Conversão e batismo com o Espírito Santo. Era uma igreja que perseverava na doutrina, no temor de Deus. Olha, eu coloquei aqui, ó, na oração, na comunhão, no partir do pão. Atos capítulo 2, versículo número 42. Eu não vou ler, mas você pode ler depois. Era uma igreja que andava, vivia o tempo, que tinha temor a Deus. Era uma igreja que tinha assistência, dava assistência aos necessitados. Quando levanta lá os diáconos, os 7 diáconos, Atos capítulo 7, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Ou seja, Tiago chama isso a verdadeira religião. Tiago capítulo 1, versículo de número 27. O que nós podemos entender aqui, dentro do avivamento na vida da igreja, é que o avivamento, ele tem uma duração de meses e até anos ou décadas. Ou seja, ele tende a durar. Existem alguns movimentos nos dias de hoje que são movimentos avivalistas, melhor dizendo. São movimentos avivalistas. Ou seja, é só um tipo de movimento. Quando passa aquela festa, quando passa aquele determinado tipo de movimento, as pessoas se tornam novamente frias, vazias. Mas aqui você vê uma igreja pujante. Uma igreja diante de um avivamento que durou décadas, durou anos. Porque esse povo aqui, depois do batismo, depois do revestimento de poder, houve uma revolução muito grande na era apostólica. O crescimento da igreja foi um crescimento extraordinário. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro ponto da nossa lição, está aqui, ó. Terceiro ponto. Demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. O primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, dentro da nossa lição: não são do Espírito Santo. Aí eu coloquei aqui uma pergunta: o que é um ministério ungido? Tem pessoas que se intitulam eu sou ungida por Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, e aquele movimento todo corre dentro da igreja, pula. A gente deve ter um equilíbrio. A igreja de Deus, a igreja de Cristo precisa ter um equilíbrio. Observe que Pentecoste está bem no meio. Ó. Se você observar, está entre 3 festas para um lado, 3 festas para a igreja, está aqui, a era da igreja. Aí, trazendo assim um equilíbrio. Ela é representada aqui por 2 pães. 2 pães, né? A de primícias aqui, ela é representada por molhos de trigos que estão ali, estão juntos, mas cada um tem o seu trigozinho ali distintos. Mas aqui não, o trigo aqui, ele forma um pão. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a sua igreja para habitar, ele agora vai trabalhar com essa igreja em unidade. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que é um ministério ungido? Aí eu coloquei aqui uma palavra grega, crisma. Essa palavra aqui, ó. No grego, crisma. Vou escrever ela aqui. Crisma. Ou crisma. Desse jeito aqui. O que significa essa palavra? No grego ela significa unguento, mancha. Essa palavra eu tirei da fonte da palavra da Bíblia, palavra-chave. O que significa esta palavra aqui? Qual é a aplicação? Crisma aqui, ela é a capacitação. Lembrando que essa palavra unção, ela é de uma riqueza, de uma proporção muito grande. Mas dentro do contexto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, eu quero que você entenda que esta é a base. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Crisma é a capacitação especial do Espírito Santo sobre a pessoa. É o Espírito Santo que capacita através da manifestação do poder de Deus. É por isso que você percebe na igreja, no corpo de Cristo, pessoas que na hora que vão pregar, você sente aquela unção,
ou seja, você sente aquela capacitação, ou aquela capacidade que não é da pessoa, mas vem de Deus. Pessoas, quando vão ensinar a palavra de Deus, você percebe aquela capacidade que não vem da pessoa, mas isso é a unção. Pessoas, quando vão louvar, que quando vão dirigir um trabalho, seja qualquer atividade dentro da igreja, que vão se destacar dentro daquilo que faz, ou seja, essa capacidade é uma capacidade especial que vem do Espírito de Deus. E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, quem unge é Deus. Ou seja, a glória é para Deus, o louvor é para Deus, porque é Ele que capacita, essa capacitação espiritual que nós chamamos de unção, que vem da parte de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo parágrafo. Autenticado por Deus. A pessoa, quando recebe essa capacitação que vem do Espírito Santo de Deus, ela é autenticada diante das evidências do seu ministério. E você percebe isso lá em Marcos. Eu vou fazer de questão aqui para ler Marcos, capítulo 16. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. Marcos 16 diz assim: e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18: pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ou seja, essa capacitação, essa autenticidade que vem da parte de Deus, os sinais que trazem a aprovação diante da evidência do ministério daquela pessoa. São sinais, eu coloquei aqui, sinais que trazem a aprovação de Deus. Não só através de milagres, porque a gente só pensa às vezes no resultado de milagres, mas qual é o resultado? Através da salvação de almas, através de demônios que são expulsos, através de curas e outras evidências, melhor dizendo, que trazem aí essa autenticação que vem da parte de Deus para o ministério daquela pessoa. Através do quê? Através da unção, do poder que está sobre a vida daquela pessoa. Louvado seja o nome de Cristo. Terceiro parágrafo, já quero adiantar aqui para a gente terminar. O terceiro ponto da nossa lição aí fala sobre glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Para que você possa entender esse terceiro parágrafo, eu coloquei aqui as 3 missões do Espírito Santo. As 3 missões do Espírito Santo. Que está lá em João, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 14. Você vai encontrar ali as 3 missões do Espírito Santo. Eu vou ler aqui para que você possa acompanhar comigo. Já estamos caminhando aí para o final. João capítulo 16, versículo de número 7. Você vai entender as 3 missões do Espírito Santo. São 3. A primeira missão eu coloquei aqui. A primeira missão do Espírito Santo. Aqui está uma pombinha. Eu coloquei uma pombinha, que é um tipo do Espírito Santo, sobre o mundo. Ele diz assim: quando ele vier, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então essa é a primeira missão do Espírito Santo. A segunda missão do Espírito Santo é com a igreja de Cristo. Versículo 3. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Guiar a igreja em toda a verdade, para que a igreja não seja enganada. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então é aquele que vai guiar a igreja para que a igreja não seja enganada. Ele vai guiar a igreja, mas ele vai guiar a igreja no crivo, na palavra de Deus. Terceiro, que é o terceiro parágrafo aqui. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então essa parte aí é a terceira parte, terceiro parágrafo, é a terceira missão, melhor dizendo, do Espírito Santo para com a sua igreja.
levar a sua igreja a glorificar a Cristo. Então nós temos aí as 3 missões. Ele tem uma missão com o mundo, que é convencer o mundo, guiar a igreja na verdade e glorificar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eu coloquei aqui o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, que é muito importante a gente entender isso aqui. Quando ele inaugura a igreja lá em Pentecoste, o verdadeiro avivamento ele se manifesta naquele dia inaugural, ele vem através de um som. Vem através de um barulho, um som. O som significa despertamento do sono espiritual. O Espírito Santo ainda continua, né, falando ao coração da igreja, despertando do sono espiritual. Ele continua ainda levando a sua igreja a louvar a Deus. Ele continua ainda alertando dos perigos que rodeiam a igreja. Ele fala conosco, ele fala com a sua igreja, se manifestando através dos dons. Os dons se manifestam muitas vezes como dons de profecia ou dons de revelação, falando com a sua igreja. Nesse aspecto, às vezes o Espírito Santo fala ali de acordo com a realidade espiritual da igreja, através do som, através dos alertas. E ele também desce naquele dia como o vento. Nem todo barulho é Deus. Nós devemos ter isso em mente. Nós somos pentecostais, mas nós devemos pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus, para discernir aquilo que provém e aquilo que não provém de Deus, aquilo que provém do homem, aquilo que provém de Deus e aquilo que provém, a fonte é maligna. Vento fala olha que coisa linda, vento fala de força, né? Impulsora. O vento que empurra o barco através ali, quando ele empurra, ele movimenta aquele barco através da sua vela, o vento de força impulsora. Vento fala de separar palha do grão. É um dos papéis da descida do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo. Limpa a árvore, glória a Deus. Limpa o campo. O vento também nos refresca, né? Um dos papéis do Espírito Santo, às vezes a gente está tão angustiado, o Espírito Santo traz aquela paz, aquela tranquilidade, ele nos refresca. O vento ele não tem cheiro, mas ele espalha o perfume de Cristo. O Espírito Santo traz o cheiro de Cristo. O vento é misterioso. João capítulo 3, versículo de número 8. João 3:8 fala sobre o mistério do vento. E interessante observarmos, assim como tem barulhos que não são de Deus, que não é o Espírito Santo, nós também temos ventos que são nocivos à igreja. Devemos ter muito cuidado. Ventos de doutrinas falsas. Lá em Mateus capítulo 7, o vento que derruba aquela casa, derruba aquela edificação. Que possamos pedir ao Espírito Santo para discernir o verdadeiro som que vem de Deus. O som que vai nos despertar. O vento que vai fazer parte da nossa vida. Não ventos nocivos, mas ventos que vão edificar. Nem todo movimento que temos na igreja, ele provém de Deus. Nem todo movimento que está ali no meio do povo de Deus, ele vem de Deus. Mas nós devemos ter o discernimento. E aí nós temos no texto em que nós lemos, de Atos capítulo 2, o povo estava ali reunido, 120 irmãos, e começaram a falar. E eu coloquei algumas palavras no grego aqui, coloquei apenas 4 palavras. Lalel, essa palavra aqui. Primeiro, começaram a falar. Lalel. Primeiro eles foram cheios, depois começaram a falar. Lalel. A palavra héteros. Essa palavra aqui, héteros. A palavra lalel significa falar. A palavra héteros significa outra, diferente, no sentido estranho. Começaram a falar outra coisa diferente, outra no sentido estranho. E aí que nós temos a palavra glossa, no grego, que se faz menção de língua como órgão.
mas de forma metafórica se fala de expressão, falar outra língua, língua diferente, língua estranha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele veio como o quê? Veio como Fepo. Coloquei aqui, ó, Feró, aliás, Feró. Como vento impetuoso. Significa tolerar, suportar, dá a ideia de se movimentar, ideia de ser levado, ó, em um barco por um vento. Mover-se como o vento. A palavra feró significa isso, movimentar, a ideia de ser levado, olha, em um barco por um vento, mover-se como o vento. Quando o Espírito Santo de Deus encheu aquela casa, aquele ambiente onde todos ali estavam reunidos, não só a casa foi cheio, ali transbordou a casa, o ambiente foi cheio, aquelas 120 pessoas foram cheios por aquele vento que estava conduzindo a partir daquela igreja de Cristo, como um vento impetuoso que estava conduzindo essa embarcação, que é a igreja do Senhor Jesus. E eles começaram a falar a evidência do batismo com o Espírito Santo, falar em uma língua diferente, se expressando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu encerro aqui dizendo, o avivamento na vida da igreja é mais do que uma necessidade. É uma questão de sobrevivência. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos fortaleça. Para que possamos manter os pilares da sã doutrina, os pilares da igreja primitiva. Oração, palavra, partir do pão, comunhão e a presença do Espírito Santo. Ela precisa permanecer acesa no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha trazer uma excelente aula lá para os seus alunos, que você possa fazer uso desses ensinos, que você possa aplicar, não só na sua vida, mas também trazer uma palavra de Deus para cada aluno. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus.